Boa tarde a todos, a todas. Espero que os companheiros e companheiras da instituição espírita, Caravana Fraterna Nosso Lar, estejam bem, né? Em especial gostaria de enviar um abraço, né, apertado, né, e boas vibrações para a tia Tereza e para a Kátia, que estão passando por problemas de saúde na família, né? O tio Edson não está muito bem, né? E que nós possamos, durante essa reunião, né, endereçar ao tio Edson, né, a tia Tereza, a Kátia, Marcelo, Renata, né, toda a família, as nossas vibrações de amor, de afeto, porque os amamos muito, tá? E que com fé, com esperança, possam passar por esse momento, tá? Da melhor forma possível, porque Deus está no comando. Na reunião de hoje, né, 29 de maio de 2021, né, nós teremos um estudo da nossa amiga Aparecida do Céu sobre o tema Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Daqui a pouco ela vai estar conosco, mas antes nós vamos ter o senhor Gilson, né, fazendo a leitura da página de abertura, Couraça da Caridade, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel. E em seguida, sem intervalo, a nossa amiga Cristina fará a nossa prece inicial. Tá? Vamos lá dar início à nossa reunião. 98. Couraça da Caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo 1 Tessalonicenses 5, capítulo 8. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz, em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo. Antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante, em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação no meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Graças a Deus. Estamos dando início a mais uma reunião da nossa caravana.
pedindo aos nossos espíritos amigos que nos auxiliem na reunião de hoje e também no nosso dia a dia, que sempre nos inspirem boas palavras, bons gestos, paciência para com o próximo, assim como conosco também. Que nossos queridos mestres Jesus e Maria nos ajude a caminhar sempre em frente rumo ao nosso aprimoramento moral, não permitindo que desanimemos diante dos obstáculos ou nos perdendo nas armadilhas da vida terrena. Que estejamos sempre alertas e buscando cada vez mais a nossa melhora como seres divinos em busca da perfeição moral. Que os espíritos auxiliadores nos acompanhem nessa jornada de busca. Que assim seja. Então, agradecendo ao seu Gilson e à Cristina pela página e pela prece, nós vamos agora diretamente ao estudo com a nossa amiga Aparecida do Céu, também conhecida como Cida, e ela vai nos brindar com o estudo com base na introdução do Livro dos Espíritos, que nós voltamos a estudar, desde o início. Então vamos dar seguimento a esses estudos com a nossa amiga Cida. Boa tarde, queridos companheiros da Instituição Espírita Caravana Fraterna Nosso Lar. Que a doce paz de Jesus reine em nossos corações. É uma grande alegria poder estar estudando novamente com vocês a doutrina espírita. Rogo aos bons espíritos, trabalhadores desta casa e da casa a qual faço parte, o Centro Espírita de Caridade Rancher, que levem o meu abraço saudoso a cada um de vocês e também a nossa querida trabalhadora, nossa irmãzinha Dona Nete, que se encontra no plano espiritual. Ela receba o nosso abraço saudoso. Hoje vamos estudar em O Livro dos Espíritos a parte intitulada Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, onde Allan Kardec nos faz um resumão, na verdade, que nos dá uma ideia geral da doutrina espírita e que está dividido em itens de 1 a 17. Então, na verdade, eu vou fazer um resumo do resumo, porque é muito grande, mas eu aconselho que vocês depois leiam com calma, item por item, porque é bastante esclarecedor, né? Então, nós começamos vendo que nos itens 1 e 2, Kardec nos dá explicações acerca de palavras que nós vamos ver, com muita constância dentro do Livro dos Espíritos e em toda a codificação, Então, com relação ao significado dessas palavras e que são de fundamental importância para aqueles que desejam conhecer e estudar a doutrina espírita. E ele começa assim no item 1. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim, o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Então, aqui nós vemos a sabedoria de Kardec tendo um cuidado com as palavras, porque a gente sabe que as palavras possuem muitos significados. E ele diz assim: os vocábulos espiritual, espiritualista e espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas, já muito numerosas, de anfibologia. A gente vai ficar, que palavra é essa, Então, anfibologia é ambiguidade, um duplo sentido numa frase. E aí eu busquei no dicionário o significado de cada uma dessas palavras. Então, vemos assim, espiritual, que é da natureza do espírito, incorpóreo. Espiritualista
é aquele que é partidário do espiritualismo. E espiritualismo é uma filosofia religiosa que prega a existência de um ser ou realidade distinto da matéria. Então, esse termo espiritualismo, ele é usado em oposição ao materialismo, né? É uma corrente filosófica que crê em Deus e na alma, na imortalidade do ser, nos princípios morais e espirituais. Não se deve, porém, confundir espiritualismo com espiritismo, um erro muito comum. E aí a gente vai ver por quê, né? Que é um erro comum. Mas nem todos os seguidores do espiritualismo acreditam em espíritos ou na comunicação entre estes e os homens encarnados, crença que define os espíritas que adotam o espiritismo. Então, minha gente, o espiritualista, ele crê que existe uma alma, uma individualidade, mas eles não creem necessariamente na encarnação, na comunicabilidade. E o espírita, né, o espiritismo, crê nessa possibilidade. Então, a gente precisa ter cuidado, porque tem muitas doutrinas espiritualistas por aí, né? O budismo, né? O próprio católico, protestante, eles acreditam na existência da alma, mas não na comunicabilidade, né? E Kardec continua, né? Aqui. Cadê? Vamos lá. Allan Kardec, criador da doutrina espírita, intuiu esta confusão linguística, pois evitou o termo espiritualismo, para conceituar a nascente corrente filosófica que ele contribuiu para divulgar em nosso planeta. Assim, ele preferiu as expressões espírita e espiritismo para diferenciar. Então, a gente vai vendo aqui, né, a importância da gente utilizar o termo correto, né? Às vezes vemos algumas pessoas até assim, para diferenciar, muitos, né, usam o termo kardecista, kardecismo, mas isso é um erro. Kardec não criou esse termo, até porque ele teve o maior cuidado de usar esse pseudônimo, né, para tirar da frente, né, da doutrina, a pessoa dele, que no caso era Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E aí ele cria esse pseudônimo, mas mesmo assim ele não se diz o criador da doutrina espírita, ele foi, na verdade, o codificador. Teve, claro, a sua importância, nós devemos a ele um preito de gratidão imenso, porque não foi uma tarefa fácil organizar todo esse conhecimento que os espíritos trouxeram, mas ele jamais se colocou em destaque, ao contrário, né? Ele coloca que a doutrina dos espíritos, por isso ele usou o termo espírita e espiritismo. O espiritismo, além da fé no Criador e na existência da alma, professa igualmente as ideias da sobrevivência da alma, da reencarnação e da interação, ou seja, a comunicação entre encarnados e desencarnados. E aí eu trouxe também para a nossa reflexão o que está lá no penúltimo parágrafo do livro O que é o Espiritismo, no preâmbulo. Vamos ver o que nos diz Kardec, né, sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. E aí, dando continuidade, nós vamos ver no item 2, Kardec vai falar da alma, que ele também teve uma preocupação com o termo alma, né? Porque alma, segundo uns, né, ele coloca lá,
A alma é o princípio da vida material orgânica, não tem existência própria e se aniquila com a vida. Então, os que pensam assim, na verdade, são materialistas, porque acham que quando o corpo morre, a alma também acaba. Outros tipos de correntes de pensamento definem a alma como sendo o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. E aí ele fala do panteísmo, né? Que é uma doutrina, uma filosofia de pensamento, né? Onde compreende a alma universal como sendo Deus e cada ser um fragmento dessa divindade. E aí eles têm aquela ideia de que volta ao todo, né? Quando aquela individualidade morre, a sua essência vai voltar para Deus, né? Para a essência que é universal, para a alma universal. E segundo outros, né, outras correntes de pensamento, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Mas, para a doutrina espírita, né, Kardec diz que chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Na ausência de um vocábulo especial para cada uma das outras ideias, a que corresponde a palavra alma, denominamos, e aí ele diz, princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane. Princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. E aí, na verdade, Kardec aqui diferencia que a alma do homem, né, ela tem uma continuidade, né? A alma espiritual, ele chama de alma espiritual, porque ela sobrevive ao corpo e tem uma continuidade, se comunica, vai retornar, não é? Tem todo um diferencial. E aí nós vamos ver do item 3 ao item 5. Kardec, que nesses itens, ele trata resumidamente do fenômeno das mesas girantes e começa a tratar da mediunidade. E aí eu pensei aqui algumas coisas para a nossa reflexão. E ele diz assim, ó, como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta com adeptos e contraditores. Ele também vai fazer essa colocação. Vamos tentar responder a alguma das objeções destes últimos, ou seja, os contraditores, aqueles que se colocam na condição de contraditores, ou seja, de inimigos, muitos até da doutrina. Nós sabemos que Kardec se viu a braços com inimigos encarniçados da doutrina espírita, que por mais que ele tentasse, na verdade, que ele trouxesse esclarecimentos e se esforçasse ao máximo para se fazer compreender a doutrina, e nós vimos aqui no início, né, ele se preocupou com esses vocábulos para não haver confusão, mas a gente sabe que aqueles que de fato eram inimigos por própria vontade, né? E eu diria até um pouco de maldade, né? De serem contrário ao bem, à doutrina em si, né? Aqueles inimigos ferrenhos que não queriam, movidos pelo orgulho, não queriam sair deixar das suas ideias para compreenderem a doutrina. Então Kardec nem se preocupou de fato com esses, porque nem tinham o que fazer, porque não adiantava, por mais argumento que ele utilizasse, né? E ele diz assim, ó, que ele vai tentar, né, responder algumas objeções, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles, né? Então, ou seja, a verdade, na questão da verdade, por orgulho, muitos não querem
demover das suas ideias e se mantém mesmo, né? Vendo aquilo ali, ele diz que não crê e que não acredita, né? Quantas pessoas a gente vê assim, né? E ele diz: dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se. E lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. Né? Então, aqui a gente já vê. Chico também dizia assim: ele dizia que quando ele se via diante de alguém que não conhecia a doutrina ou que duvidava, né? E aí ele primeiro perguntava àquela pessoa se ele acreditava nos espíritos. E aí, se a pessoa dissesse que acreditava, aí Chico sentava para conversar sobre a doutrina dos espíritos. Mas se ele dissesse que não acreditava, o Chico, ele dizia que ele não ia sentar com aquela pessoa para perder tempo, porque ela não acreditava e nem tinha interesse nenhum. Muitos não têm interesse em acreditar. Então, ele nem tentava convencer, né? E a doutrina, a gente deve ter esse cuidado, né? De ficar tentando converter. Aliás, a doutrina espírita não faz prosélitos, ela não procura buscar adeptos, ela deixa as pessoas à vontade, então que estudem, que se interessem, e aí sim, né? Isso é muito importante, né? Isso é saudável ter essa. Kardec tinha essa preocupação e manteve isso dentro da doutrina, de deixar respeitar a individualidade. No item 4, Kardec diz assim: as primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam um certo número de pancadas. Então a gente vai vendo aqui que, embora Kardec tenha feito um resumão, né, quando a pessoa estuda essa introdução, ela vai ter um panorama da doutrina espírita, como ela surgiu, né, os inimigos do espiritismo em que eles se calçavam, né, vamos dizer assim, alguns até mesmo com toda, eu já disse isso aqui, mesmo com toda os argumentos que Kardec trouxesse, eles continuavam como inimigos. Então, essa introdução, ela dá uma visão bastante esclarecedora da doutrina, que aí a pessoa vai se sentindo até estimulada a aprofundar, mergulhando mesmo nas questões que vão vir depois dessa introdução. E aí Kardec fala aqui da questão das cestas, né? Que depois das pancadas, daquele fenômeno, os próprios espíritos, né, ele coloca nessa introdução, aqui no item 4, que foram os próprios espíritos que aconselharam, devido à demora, né, daquele mecanismo das pancadas, de uma pancada para uma letra, duas pancadas para outra letra, eles deram a sugestão da cesta, né, de pegar aquela cestinha, que era tipo uma cestinha de pão, aquela cestinha de vime, né, e colocar o lápis ali, e aí os médios colocavam a mão sobre a cesta e aí a cesta começava a escrever. Então, a cesta e a prancheta depois, mas aí chega um ponto lá no item 5, né, que Kardec já vai colocando aqui a questão do médium, da mediunidade. Ele coloca aqui, ó: reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão, e o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. E aí nós vamos ver agora no item 6, Kardec faz aqui no item 6 mais um outro resumo, mas é um resumão dos princípios da doutrina espírita, que é muito grande, mas que eu também pincei aqui para a gente ter uma noção,
né? E Kardec coloca lá assim no item 6, ó. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram os espíritos a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. E aí ele coloca lá, né, que é tudo que está na doutrina, que fala de Deus, da criação do universo, os seres materiais que compõem o mundo visível ou corpóreo e os seres imateriais que compõem o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. Por isso Kardec usa o termo espírita, porque vem de espírito. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. E aí, gente, é muito grande, mas ele vai colocando, ele fala aqui nesse resumo, que os espíritos revestem temporariamente um envoltório material. Aí ele fala, né, dessa composição do homem. Ele diz que há no homem 3 coisas, né? O corpo, a alma e o perispírito, né? Que é o laço que prende a alma ao corpo, não é? E aí ele também, nesse resumo, ele fala das questões referentes às classes dos espíritos, que eles não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade, e trata da encarnação, das comunicações, das relações entre os espíritos, ou seja, ele dá aqui nesse resumão também uma visão da doutrina espírita, dos princípios basilares da doutrina espírita. No item 7, ele já vai tocar na questão da ciência. E aqui também, assim, a gente vê o quanto Kardec era o bom senso encarnado, né? Porque ele tem o maior respeito pela ciência, e ele começa dizendo assim: não somos dos que se insurgem contra os cientistas, pois não queremos dar aso, ou seja, motivo, a que nos digam que escolceamos. Então, eles tinham as palavras, né? Esse escolceamos quer dizer ofendemos, distratamos. Então, olha a preocupação de Kardec com a ciência. Temos-los, ao contrário, ou seja, os cientistas, né, em grande apreço e muito honrado nos julgaríamos se fôssemos contado entre eles. E aí muito bonito, né, Kardec, porque eles colocam também como cientista, porque ele estava pesquisando o mundo espiritual, que para a ciência que estava toda focada no mundo material, era, né? Quem viu o filme sobre a vida de Kardec viu isso, né? Eles começaram a eu diria até assim, quase que ignorar Kardec, porque Kardec estava pesquisando o mundo espiritual. E eles acharam aquilo absurdo, né? E foram assim, ficando indiferentes e frios com Kardec. Mas eles sempre com muito respeito com relação à ciência. Inclusive, nós sabemos que Kardec até se coloca, né, dizendo que o que a ciência comprovasse e que a doutrina espírita estivesse em desacordo com o que a ciência tivesse comprovado, trazido à tona, né, a doutrina espírita iria se adequar ao que a ciência estava trazendo e comprovando, né? E a gente vê aí hoje, nesse tempo de pandemia, né? Aqui é uma coisa importante a gente colocar, que Kardec, se estivesse hoje, ele atenderia ao que a ciência estivesse colocando como ditando como regra de conduta para nós. Então precisamos estar atento a essa característica de Kardec de respeito ao conhecimento científico, até porque ele considerava né, a doutrina espírita uma ciência também, uma ciência que estava buscando revelar o mundo espiritual, a comunicabilidade, essa relação entre os encarnados e os desencarnados. No item 7,
ele já vai tratar do estudo da doutrina espírita. E aí ele fala, né, sobre a seriedade, como é que se considera um estudo sério, né, para a doutrina espírita. E ele diz assim, ó, acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Abstenham-se, olha o que ele fala, abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção os fatos. Ninguém pense em lhes violentar a crença. Concordem, porém, em respeitar a dos outros. Olha que bonito, né? Essa colocação de Kardec, né? Por isso que eu falei que a doutrina não quer fazer prosélito, ela não faz prosélito, ela não impõe as verdades a ninguém. Então, se a pessoa não está interessada, se abstenha, né? Se ela não crê em nada, então é melhor que ela se abstenha, porque a doutrina não vai violentar ninguém, mas ela pede respeito. Kardec faz essa colocação, né? Ela também exige respeito. E aí, falando de estudo, ele diz assim, ó, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, aqui fica um alerta para a gente muito grande, né? Que um estudo sério, ele vai ser caracterizado pela continuidade que vai ser dada, né? Então, aquele pessoal que estuda hoje, amanhã não estuda, que falta, então, essa pessoa não está estudando com seriedade a doutrina espírita. E aí nós vamos ver agora do item 9 ao item 14, Kardec vai tratar das comunicações, da linguagem e da identificação dos espíritos. Isso aqui a gente vai encontrar lá no Livro dos Médiuns, então a gente pode dizer aqui que ele está fazendo um resumão também daquilo que a gente vai ver depois lá no Livro dos Médiuns, né? Falando da comunicação, da linguagem dos espíritos. E eu fiz aqui um resuminho também para a gente. Ó. No item 9, ele diz que o movimento dos objetos é um fato incontestável, né? Porque a doutrina surgiu do fenômeno das mesas girantes, né? Surgiu do fenômeno. A questão está em saber se nesse movimento há ou não uma manifestação inteligente. E, em caso de afirmativa, qual a origem dessa manifestação? Então, olha que bacana aí Kardec coloca, né? Para o nosso esclarecimento. No item 10, ele diz assim: quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, né, que é a doutrina dos espíritos, verá que os próprios espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimentos nem de qualidades morais e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. As pessoas sensatas incumbem separar o bom do mal. Então, olha aí que coisa importantíssima para quem está interessado em conhecer a doutrina, em conhecer o mundo espiritual, né? Ele vai colocando essa questão da diferença entre os espíritos, né? Como nós aqui enquanto encarnados, não é? Tem pessoas que têm uma formação, outras não têm, uma mais educada, outra não, né? Um é mais mal, né? A gente já vê isso aqui, essa diferença, ela permanece no plano espiritual. E aí Kardec diz assim, ó, no mundo dos espíritos também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Olha só, gente. Dignem-se os que daquele modo se pronunciam de estudar o que se passa entre os espíritos de escol e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Mas os espíritos de escol vêm até nós? Poderão perguntar ao que responderemos. Não fiqueis no subúrbio. Vede
observai e julgareis. Os fatos aí estão para todo mundo, a menos que lhes sejam aplicáveis estas palavras de Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Então, os espíritos de escola também vêm até nós. Por quê? Porque Kardec, inclusive, coloca isso. Se o mal vem até nós, por que o bom não vai vir? Não é? Pois se os bons é que vêm trazer os ensinamentos e o esclarecimento para nós, não é? Jesus não veio até nós, né? E quantos espíritos de escola nós não já tivemos aqui, tanto entre nós materializados, mas através das comunicações, não é? A gente tem lá no Evangelho o anjo, né, que vem anunciar a Maria a vinda do Cristo, enfim, né? Nós estamos desde que o mundo é mundo vendo essas comunicações de entidades não só do mal, né? Porque muitos equivocadamente, por isso que tem um preconceito com o espiritismo, porque acha que são os maus espíritos que vêm até nós. E aí, Kardec aqui vai até o item 12, tratando dessa questão das características, das qualidades dos espíritos que vêm até nós e como a gente pode estar identificando esses espíritos. Olha aqui no item 15, ele diz assim, ó, só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda influência corporal. Quando ainda não estão completamente desmaterializados, é a expressão de que usam. Então, a gente vai podendo distinguir pela fala, pelo modo como o espírito se expressa, que tipo de espírito é aquele. E para finalizar, porque o nosso tempo já está bem extenso, né? Do item 15 ao 17, Kardec vai tratar dos assuntos, né? Dos que veem perigo no trato e no estudo das questões trazidas pelos espíritos, dos céticos que duvidam das comunicações. Ele, num dos itens aqui, que é o 15, ele vai falar que a doutrina, né, o estudo do espiritismo não produz a loucura, porque muitos, né, diziam que a mediunidade gerava loucos, e ele diz que não, porque as outras ciências também, quantas pessoas estudando matemática e outras ciências enlouqueceram, porque excitaram demais o cérebro, não é? E aí ele vai falando dos céticos, de como a doutrina lida com aqueles que duvidam, né? E ele diz aqui no 17, ó, o ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, a gente já comentou isso, né? Origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos. Então aqui, gente, Kardec traz todo um panorama que vai nos introduzir, por isso é introdução ao estudo da doutrina espírita, de uma maneira assim bastante interessante, e para aqueles que querem ter uma noção do que vão ver dentro do Livro dos Espíritos. E aqui eu termino agradecendo a todos pela caridade, né, de estar comigo aqui fazendo esse estudo, me ouvindo, né? E o convite de vocês eu agradeço. Que a paz e o amor de Jesus reinem em nossos corações. Obrigado, Cida, Aparecida do céu, que sempre cai do céu aqui para estar conosco e compartilhar de boas reflexões, como foi hoje, e também de muito afeto, muito carinho que ela tem por nós e que nós temos por ela também. Então, agora, né, já caminhando para o fim da nossa reunião, vamos fazer a nossa prece final, né? E hoje a nossa amiga Cláudia fará a prece, tá bom? Fiquem com ela agora, elevando o pensamento lá no alto e pedindo o amparo, a proteção, né, o auxílio dos amigos espirituais, de Deus, de Jesus,
porque nós precisamos muito e nós também merecemos isso. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação e dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho, onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então nós estamos no final da nossa reunião. O que resta fazer é convidá-los a participar conosco no próximo sábado em mais um estudo, em mais uma reunião pública virtual da nossa querida instituição espírita. E que Deus ampare esse trabalho e que nós possamos dar continuidade a ele durante muito tempo, né? Nós encarnados, nós desencarnados também, que participamos desse trabalho, todos estejamos juntos em prol, unidos por esse objetivo, desse trabalho junto com Jesus, nosso querido Mestre. Então, até sábado, se Deus quiser.